Olá, está começando mais um Ciência ao Ponto. Esse é o episódio de número 37, a partir de agora pelo canal 18.1 da Univale TV e também em formato de reprise na Univale FM pelos 94,9. Neste programa, você já sabe que a nossa ideia é descomplicar a ciência, afinal, é ela que todos os dias está presente e impacta diretamente na qualidade de vida de todos nós. Eu sou Catiane Cru e essa é uma produção do Sistema Educativo de Rádio e TV da Universidade do Vale do Itajaí. No episódio de hoje, nós vamos conhecer uma iniciativa que une afeto, ressocialização e políticas públicas. A nossa convidada é servidora pública e coordenadora estadual de um projeto inédito no sistema prisional brasileiro, reconhecido nacionalmente por promover o cuidado com cães em situação de abandono como uma ferramenta de reintegração social. Esse projeto teve início em 2020 e no ano seguinte ganhou novos contornos aí com a pesquisa que desenvolveu durante o mestrado em gestão de políticas públicas aqui na Univale. Vamos conversar muito sobre isso, até porque o tema da dissertação que foi defendida em 2023 já diz muito. O convívio de presos com cães em situação de abandono, uma proposta de intervenção pública nas prisões para além da crítica da razão punitiva. Hoje, o que começou como uma prática inovadora virou política pública reconhecida nacionalmente. E para falar sobre essa trajetória e seus impactos, recebemos no Ciência ao Ponto de hoje Bruna Longen, ela que também é superintendente de execução penal do estado de Santa Catarina. Uma satisfação imensa te receber aqui. Obrigada por aceitar o nosso convite. Imagina, a satisfação é minha. Uma grande honra estar aqui com vocês hoje. Muito bacana, porque o Reabilitacão, eu acredito que a nossa audiência já deve ter ouvido falar, é um projeto de grande repercussão, não só aqui em Santa Catarina, mas em todo o Brasil. E eu quero saber de onde veio essa ideia, como surgiu essa conexão, essa ideia de conectar o cuidado com os cães e junto ao processo de ressocialização dos apenados. Então, o Reabilitacão, eu digo que ele foi uma semente, né? Uma semente que a gente apostou, plantou e hoje vem colhendo os frutos. E não foi nada fácil lá no início, eu não vou mentir. A ideia, ela veio, por incrível que pareça, de um filme que eu assisti, um filme mexicano, onde um adolescente infrator passou a conviver com cães em situação de abandono. E isso foi mudando a perspectiva de vida dele, de princípios e de sentimentos retomados. Pensei... O crime no Brasil, né, ele é um ciclo muito vicioso. A pessoa ela ingressa no sistema prisional, não existindo, por vezes, políticas públicas efetivas para que tire aquela pessoa do mundo criminoso, do contexto criminoso. Ela sai do contexto prisional, retorna, e por isso que a gente tem altos índices de reincidência criminal no país. Pensei, por que não tentar aqui, né? Fui pesquisar sobre isso antes do mestrado, descobri que nos Estados Unidos várias unidades prisionais faziam esse tipo de política pública com cães, com animais de grandes portes, em fazendas, enfim, como no Texas, por exemplo. Estudei bastante esses programas lá dos Estados Unidos, mas eu vou tentar fazer um piloto aqui no Brasil, aqui em Santa Catarina. Pensei, como é que eu vou comprovar que isso funciona? Eu preciso entrar no mestrado, preciso estudar isso cientificamente, né? E foi o que eu fiz. Então, foram aí 3 longos anos de bastante estudo, bastante dedicação. E aí a gente montou um piloto pequenininho em Itajaí, no Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí, lá em 2020. E já desde o piloto a gente viu que estava funcionando. A gente retirava presos do regime semiaberto. A gente tem uma equipe multidisciplinar até hoje atuando, né, com bastante afinco. Fazíamos a seleção dessas pessoas privadas de liberdade para participar do programa. E o programa, a gente, desde o início, tentou estipular como se fosse um tripé, né? Uma triangulação de estruturação. Então, a gente tinha que visar a ressocialização da pessoa presa por meio de qualificação para o mercado de trabalho. Então, ali a gente já pegava 2 políticas públicas em uma, né? Não é só a retomada de sentimentos perdidos ou nunca obtidos por pessoas privadas de liberdade, respeito, empatia, responsabilidade, mas também qualificar essa pessoa para o mercado de trabalho. De que forma? Oferecendo cursos de banho e tosa, auxiliar de veterinário, tentando bolsas em graduação, né, referente a essa temática. E, por outro lado, auxiliar os municípios na diminuição de cães abandonados nas ruas. Então, também utilizar a pessoa que está lá privada de liberdade como uma resposta para a sociedade de que ela está fazendo algo positivo. E o impacto que isso gera no início do encontro com esse cão que está lá numa situação de abandono, de medo, né? Com esse ser humano que até então também vê o sistema prisional, vê o Estado muitas vezes como um inimigo,
foi muito transformador. Desde o ano de 2020 até hoje, a gente tem muito orgulho de dizer que nenhum preso que participou do programa reincidiu. Não vou dizer, nossa, foi 100% por conta do Reabilitacão, isso não tenho como afirmar, mas eu tenho plena certeza que isso auxiliou muito para que ele não retornasse para o contexto criminoso. Ele já sai da unidade prisional, se ele tiver interesse, com um emprego, com novas perspectivas, né? Muito interessante, porque eu fiquei curiosa para saber como funciona na prática. Você falou que tem uma equipe multidisciplinar, enfim, pessoas envolvidas nesse projeto, e o pessoal que está nos acompanhando pode ver, né, também acompanhar na internet algumas imagens desse espaço onde o projeto acontece. Mas como é que ele funciona no dia a dia? Quem pode participar e, principalmente, tem algum critério na hora de inserir esse detento, enfim, esse apenado nesse contexto de conexão com os cães? Tem. Santa Catarina hoje se destaca pelo trabalho ao preso, né? A gente tem uma política muito centrada de que o trabalho muda a vida das pessoas, né? Então, mais ou menos 30% de toda a nossa população carcerária hoje, ela está envolvida em algum tipo de atividade laboral. Aqui no Complexo Prisional de Itajaí, no regime semiaberto, nem todos ainda conseguem trabalhar. Então, pensei, bom, vamos fazer uma seleção dentro do regime semiaberto, porque o Reabilitacão ele é construído numa área verde do complexo prisional. Então, ele fica fora das galerias, da circulação, da grande massa carcerária, servidores, enfim. Os presos selecionados pela equipe multidisciplinar, quem faz parte dessa equipe? Psicóloga, os chefes de serviço, todas aquelas pessoas ali elencadas, né, na lei de execução penal. A gente faz uma seleção de presos que não sejam condenados por crimes sexuais ou maus tratos aos animais, por óbvio, né? Que tenham um bom comportamento carcerário e que, caso sejam vinculados a algum tipo de crime organizado, que se desvinculem. Então, é um compromisso que eles têm com o Estado de que querem mudar de vida, de que querem começar algo novo, né? Algo positivo para a vida deles. Eles ingressando, eles são avaliados todos os dias pela equipe multidisciplinar que fica, né, acompanhando 24 horas o trabalho deles. Eles iniciam às 7 horas da manhã, tem as pausas para descanso, almoço, e às 5 horas da tarde eles retornam para as celas. Durante toda essa vivência dentro do Reabilitacão, eles têm um dia com várias atividades. Então, isso envolve desde limpeza, trato com os animais, os cursos, porque a gente tem uma sala de aula anexa, né, ao Reabilitacão. Então, os cursos, adestramento canino, banho e tosa, auxiliar de veterinário, as palestras, todos os dias a gente envolve eles em atividades com essa temática, justamente para já dar aquele entusiasmo, né? Tipo, olha, a gente está fazendo algo por vocês, vocês precisam responder para a sociedade dessa mesma forma. E conforme os anos foram passando, a gente foi tentando aprimorar. Então, hoje, a gente tem várias feiras de adoção, onde eles participam em praças públicas da cidade, ali mesmo no portão do complexo prisional. E é muito curioso que eles se apegam tanto aos animais que eles já adotam, né? Cada um tem o seu. Então, quando ele sai da prisão, ele já leva o cachorrinho, a família também pede muito pra gente. Eu posso adotar o cachorrinho que meu filho, que meu esposo, meu marido e tal, que cuida lá no Reabilitacão. Então, imagina, de 2020 para cá, né, a gente teve aí já uma caminhada, acabou ficando bem conhecido na região o projeto. Então, quando tem... Hoje é um programa, né, de Estado. Então, o pessoal, os vizinhos ali, eles sempre pedem pelas feiras e a gente vem fazendo esse trabalho bem bacana. Muito interessante, porque eu fiquei curiosa para saber se tem algum caso que você poderia citar para a gente, onde você pode visualizar de forma muito específica o resultado positivo do projeto, do programa, né? Como algo assim que seja marcante e que seja um exemplo de que, de fato, como esse programa funciona e por isso que ele, enfim, é premiado, vamos falar sobre isso, né? Reconhecido, mas que, de fato, ele é efetivo nesse contexto que você se propõe. Tem vários casos, né? Me vem 2 aqui na cabeça já de imediato. Um deles é o do William. O William é um interno, né? Ele já tá solto, enfim, mudou de vida completamente, mas o William era um interno que era reincidente em tráfico de drogas e era aquele interno incomodativo. Gostava muito, assim, de indisciplinado, de incomodar a gestão, de brigar dentro das celas, enfim. Eu falei, vamos colocar ele no Reabilitacão. A gente, não, porque ele é indisciplinado. Eu falei, vamos tentar. Se funcionar, bom, né? Se não funcionar, paciência, a gente vê o que faz, né? A gente vê outro tipo de política, enfim. Colocamos ele lá e quando ele entrou, ele olhou pra mim, isso lá atrás, falou, eu não tô nem aí pra cachorro. Isso aqui não vai funcionar pra mim.
Juro, demorou uma semana. E nessa uma semana foi justamente um resgate que a gente fez de um cão ali mesmo, perto do complexo, que era completamente indisciplinado, o cão. E os dois, assim, foi uma união, eles se olharam, e, tipo, um olhando pro outro como quem diz, aqui não. E até hoje, ele saiu da prisão, adotou o cachorrinho, até hoje o cachorrinho tá com ele. E quando o projeto deixou de ser projeto e virou programa, agora recentemente, com as reformas que a gente fez, ficou bem ampliado, né, e tal, ele fez questão de voltar à prisão, ele deu um depoimento bem emocionante, assim, ele tava com o cachorrinho dele, e ele contou para todo mundo, né, que estava lá presente, o que o Reabilitacão fez na vida dele. E ele falou, eu nunca imaginei que dentro de uma cadeia eu pudesse acessar sentimentos que eu nem sabia que eu era capaz de sentir. Aí ele comentou sobre, principalmente, o não julgamento, né? Ele falou, esse cachorro veio da rua e o único tipo de afeto que eu senti aqui, e o não julgamento, e eu perceber que eu posso realmente mudar de vida por meio das qualificações e tal, mas foi quando eu tava com o meu cachorro. E aí, esse depoimento que ele deu chorando, sabe, no dia da inauguração, acho que aquele ali foi o ponto onde todo mundo se olhou e falou, olha, funcionou. Sim. Deu certo, era isso que a gente queria, sabe? E eu imagino o teu sentimento nesse momento, recebendo esses feedbacks, de que valeu a pena insistir, apesar da resistência no início, Sim. né, como você já comentou, que tem uma resistência e, como diz o próprio título da tua dissertação, além da crítica da razão punitiva, que é um conceito, é uma visão que as pessoas têm no senso comum, mas que valeu a pena realmente persistir nesse programa, né? Ah, com certeza. Na dissertação eu falo muito sobre isso, né? Eu acho que a questão mais difícil de nós, seres humanos, independente do país, é saber como penalizar alguém que transgride uma norma imposta pela sociedade. E no Brasil, nós não temos pena perpétua, nós não temos pena de morte, a gente precisa compreender de uma vez por todas que o Estado precisa agir, né, nessas pessoas que estão privadas de liberdade, porque amanhã elas vão estar aqui fora na sociedade com a gente. Então, se a gente não fizer isso, não tentar ir além da crítica da razão punitiva, o que estamos fazendo, né, enquanto sociedade, enquanto Estado? Então, acho que vem sendo, né, uma alternativa, digamos assim, um dos pilares dos muitos de incontáveis políticas públicas que podem ser efetivas dentro das prisões. E acho que sim, o Brasil vem cada vez mais olhando para isso. Já foi-se o tempo em que deixava-se um pouquinho mais de lado, né? Mas hoje não. Eu percebo que hoje o Brasil, Santa Catarina, a gente vem olhando cada vez mais para as prisões e fomentando políticas públicas que sejam efetivas, justamente para que se reflita aqui fora na sociedade, né? Com certeza. E isso é uma cadeia muito positiva e que, com certeza, vai render bons frutos. A gente vai fazer uma pausa no Ciência ao Ponto, a conversa está muito boa. E eu, se fosse você, não saía daí. A gente já volta. Cê tá ligado que a Univale é o lugar. Aqui o futuro começa, pode acreditar. Transforma sua mente, o poder de aprender. Conhecimento é o guia, venha se fortalecer. Na Univale, seja quem você é. Aqui você pode ser tudo o que quiser. A melhor escolha que você pode fazer. Universidade gratuita, vem aprender. No caminho do sucesso, vem com a gente em sintonia. Com universidade gratuita, só alegria. Nota máxima no Mac, voa alto, vai além. Bolsa de 100% aqui, você vai se dar bem. Na Univale, seja quem você é. Aqui você pode ser tudo o que quiser. A melhor escolha que você pode fazer. Universidade gratuita, vem aprender. Seja tudo que você pode ser. Seletivo 2025 Univale. Matrículas abertas. Univale, uma universidade feita para todos. O aroma e o sabor em cada grão. Ah, olha quem tá aqui! Fala da TV, mas vive dando aquela conferida no que é realmente relevante, né? O planeta todo sabe que a TV é o néctar, o filtro, o supra-sumo de tudo que você precisa de informação e entretenimento. Tem jeito não? Na telona, na telinha, se tá na TV, todo mundo vê. Valeu, muito bom, muito bom. Foi? Ficou tão bom que o pessoal continua assistindo, viu? Ué? Continua. Tem gente aqui ainda.
Estamos de volta com Ciência ao Ponto, aqui pela Univale TV, no canal 18.1, em formato de reprise na Univale FM pelos 94,9. E lembrando que esse episódio do Ciência ao Ponto, assim como os demais, estão disponíveis lá no nosso canal. É só você pesquisar Univale TV e Univale FM que você nos encontra e tá lá para você acompanhar na íntegra. Estamos conhecendo hoje o projeto Reabilitacão, que já é um sucesso, não só aqui em Santa Catarina, mas no Brasil. E é sobre isso que eu quero falar. Afinal, tem aí no currículo muitas premiações, indicado 3 vezes ao Prêmio Novari, tem também o Prêmio de Expressão da Ecologia, que é considerado o Oscar do meio ambiente. Com certeza é uma sucessão de demonstrações de que o programa atualmente é um sucesso. Como foi para você ver essas indicações e ver essas premiações, sendo que no começo teve resistência, como a gente falou no bloco anterior, e ver que deu certo? Qual é o teu sentimento? Olha, é bem difícil traduzir em palavras o meu sentimento, assim, de felicidade, de sentimento de missão cumprida, né? Desde o dia 1, quando eu me propus a estudar isso e colocar isso como uma missão mesmo, enquanto servidora pública, enquanto acadêmica, né, no mestrado, enfim, desde o dia 1 eu tinha certeza que funcionaria. Era uma certeza muito grande que eu carregava no meu coração, assim, eu tenho certeza que isso funciona. E a gente precisa de algo assim também aqui, né? Tem tudo para dar certo. E quando começaram as premiações e as pessoas começaram a ficar interessadas, os outros estados a nos procurar, pensei, opa, acho que realmente agora está saindo do campo das ideias e está indo para o campo prático, né? Então, a gente sai daquele campo da utopia, que muitas vezes foi dito, não, isso não funciona no Brasil, isso é uma utopia, isso não vai dar certo. E a gente consegue comprovar cientificamente de que sim, de que funciona, de que dá certo. E quando as premiações começaram a acontecer, todas me pegaram muito de surpresa, assim, e óbvio que isso pra gente é muito gratificante. Mas eu acho que, na verdade, elas são mais para mostrar para outros estados, outras unidades prisionais, de que a gente tem uma coisinha aqui que talvez possa auxiliar, possa dar certo, né? Independente da localização. Já me procuraram unidades prisionais do Nordeste, super afastadas, super pequenininhas, onde a juíza de execução penal falou, Bru, aqui a nossa situação é bem diferente de Itajaí. Vocês têm um grande complexo, bastante servidores, vocês têm uma área verde, a minha unidade ela é bem pequenininha. Você acha que dá certo aqui? Falei, claro que dá. A gente muda um pouquinho ali, o projeto arquitetônico, a gente trabalha qual é o tipo, né, o perfil da pessoa presa que a senhora tem nessa unidade, e a gente faz um piloto, a gente pode tentar fazer funcionar. Então, acho que essas premiações nacionais, elas vêm para abranger, né, para dar mais voz mesmo a algo que está funcionando. Com certeza. E como você mencionou, o Reabilitacão ele foi apresentado como um programa oficial do governo de Santa Catarina, teve também o reconhecimento do Conselho Nacional de Política Criminal, e tudo isso fortalece esse programa. E você falou sobre outros estados que entram em contato, e você participa ativamente da iniciação desse programa em outros estados. Você vai lá, orienta, enfim, faz essa participação também? Eu tento. Eu tento bastante. A minha agenda é uma loucura, né, por conta da coordenação penal, da Polícia Penal aqui. Mas eu tô sempre agora, a tecnologia facilita bastante as coisas, né? Então, em reunião virtual, enfim, eu auxilio eles em tudo que for possível e necessário. Temos estados, assim, espalhados no Brasil inteiro que nos procuram, que têm essa vontade também de fazer dar certo. Com esse fomento do CNPCP, isso deu mais credibilidade ainda, né, para outros estados, outros sistemas prisionais também criarem e efetivarem isso. Salvo engano, acho que é Tremembé, que inclusive já tem um projeto da mesma natureza bem grande, com um número bem considerável, tanto de cães quanto de internos trabalhando. E acho que, claro, cada unidade, cada estado com suas particularidades, mas funciona. Acho que o principal é esse, né? A gente mostrar que a maioria dos presos no Brasil hoje ficam encarcerados sem nenhum tipo de política pública e que a gente tem uma coisinha aqui que pode dar certo, que pode funcionar, e o piloto ele serve justamente para isso, né? Então, aqui no nosso estado mesmo, a gente está tentando fomentar para o maior número de unidades possíveis. E aqui em Itajaí, o piloto durou quanto tempo? O piloto foi de 2020 até 2022 para 2023, mais ou menos.
E aí, ali ficou extremamente enraizado, consolidado. Com a prefeitura também, né? Muito importante a gente mencionar isso. É uma competência concorrente, digamos assim, essa questão, né? Do Estado com o município. Sim. Então, é muito importante que as prefeituras que estejam localizadas na região onde tem a unidade prisional compreendam da importância de que o Estado está também auxiliando nesse processo. A gente pegar aqui a região de Itajaí, o canil municipal tem mais de 600 cães, né, ali num espaço pequeno, enfim. Então, se nós não acolhêssemos esses animais abandonados, iria para lá. Né? E o índice de adoção lá é muito baixo. E o nosso, graças a Deus, tem sido muito alto. Justamente porque a gente tem uma limitação de vagas. É outra proposta, os cães ficam soltos. Todas as mãezinhas ali do canil municipal, a gente tenta já levar para o reabilitacão, para que os filhotes nasçam livres e sejam bem cuidados. E os próprios internos compreendem isso, né? Que esses animais já passaram por muito nas ruas, já passaram por muita desgraça vinda aí da mão de seres humanos, né? Então, nossa ideia é que seja justamente o oposto. E o mais interessante desse projeto, como a gente estava falando agora nos bastidores, é que ele une duas necessidades sociais muito importantes, porque a gente sabe que a questão dos animais de rua, os cães de rua, é uma questão de saúde pública também. Então, é realmente muito satisfatório poder ver um projeto desse que também teve um pezinho de realização aqui dentro da Univale. E é sobre isso que eu gostaria de falar, sobre a sua dissertação. Teve algo que você descobriu nesse percurso teórico, científico, enfim, e que agregou de forma significativa para o sucesso do programa, algo que durante a sua pesquisa você pensou, nossa, agora realmente isso aqui embasa o que eu preciso para efetivar o sucesso do programa? Então, durante a minha dissertação de mestrado, eu conheci Nise da Silveira, né? E ela foi uma médica psiquiatra que utilizava a ferramenta canina na busca de melhorias de pacientes psiquiátricos. E ela foi muito criticada no início da carreira, enfim, e se tornou uma referência mundial sobre o assunto. E quando eu me baseava nos livros dela, né, no conhecimento absurdo que ela tem, eu pensava, poxa, mas quando a gente vai procurar algo para a pessoa privada de liberdade, seja Brasil, seja mundo, a gente tem tanta dificuldade, é tão escasso de você encontrar esse tipo de matéria. Se encontra muito sobre o crime organizado, né, sobre facções nas unidades prisionais do Brasil e tal. Agora, a política pública que seja afeta diretamente a condição mental do indivíduo, não achava. Então, eu tive essa dificuldade na minha dissertação. Até o Ricardo Stanziola, meu orientador, né, foi parceiraço, assim, eu falava, nossa, eu tô com muita dificuldade de referência. Porque chega a beirar o absurdo, né? A gente tem uma problemática gigante, que é o alto índice de reincidência criminal no país, e você praticamente não ter estudos que falem sobre políticas públicas para mudar essa realidade. Então, eu vejo, e claro que tem que ter essa preocupação sobre o crime organizado, tem que ter estudos extremamente afiados sobre isso, né, como tem, mas também a gente tem que entender que essa pessoa ela volta para a sociedade e a gente tem que buscar para que ela volte e não reincida. E onde que estão, né, esses estudos, esse fomento? Eu acho que essa dissertação, ela também veio para esse lugar de fomento de pesquisadores que também se interessem por essa área, né? Depois que eu defendi, muitas pessoas me procuraram. Nossa, eu sempre quis falar sobre algo relacionado a esse tema, sobre política pública de ressocialização. Às vezes eu nem gosto de falar a palavra ressocialização, porque muitas dessas pessoas nem socializadas direito foram, né? Mas é meio que um termo clichê que a gente utiliza para tentar compreender o que talvez falte naquele indivíduo. Porque ele vai retornar, ele vai voltar para cá. Então, o que a gente pode fazer quanto a isso, né? Isso eu fui vendo cada vez com mais afinco no mestrado. Apesar de ser servidora pública, policial há 10 anos, né? Foi durante um mestrado que eu abri a minha mente sobre isso. E várias vezes com muitas dificuldades. E o Ricardo, não, a gente vai até o fim. A gente vai até o fim e vai conseguir. E deu tudo certo, agora visando doutorado, né? Para seguir na pesquisa. Muito bem, eu ia te perguntar sobre isso, até porque tem muito assunto, né? Os alunos que estão na graduação precisam de referencial teórico, então acho que vem um doutorado para ajudar essa galera. Vem. Que legal, muito bacana saber disso, Bruna, principalmente esse entusiasmo de falar sobre o tema e não desistir. Eu acho que essa é uma mensagem que fica para quem está nos acompanhando, porque um projeto social, ele é potente, né? Ele pode realmente alcançar muitas pessoas e acho que o teu objetivo sempre foi esse, né? Tentar mudar um pouquinho esse cenário que você vivencia há 10 anos enquanto policial penal, né?
Eu acho que quando a gente escolhe ser servidor público, a gente tem uma missão muito grande no coração, que é servir à sociedade. É tentar deixar a sociedade um pouco melhor do que quando a gente iniciou, né, nesse trabalho. Muitos servidores pensam, eu não vou conseguir mudar o sistema, seja ele qual for. Mas se você conseguir mudar o teu pedacinho de sistema, você já está contribuindo muito, né? Então, eu acho que a gente tem que pegar problemáticas que existem. O Reabilitacão atingiu 2 problemáticas nacionais, né? O alto índice de reincidência criminal, mais de 30 milhões de animais abandonados nas ruas do Brasil, e está tentando mudar esse pedacinho de sistema. E eu acho que isso é ser servidor público, né? É você se doar para a sociedade, você carregar no seu coração essa missão de, não, eu vim aqui para isso. E para mim isso é extremamente gratificante. É literalmente, como eu disse no início, aquele sentimento de missão cumprida. Acho que aqui eu plantei uma semente que deu frutos e eu sinto que essa missão foi cumprida, sabe? Agora é só seguir espalhando. Só dar prosseguimento. E aí eu Sim. queria justamente pegar esse gancho para te perguntar, tem algo que dentro do programa você almeja, seja um nível de expansão dele, o alcance que já está em outros estados, obviamente, já vem sendo conquistado, mas algo que você gostaria ainda que fosse realmente concretizado nesse programa e que ainda está em andamento, algum desejo, enfim, um anseio? Olha, o meu maior desejo era que ele se tornasse uma política pública nacional. E quando deu certo, eu pensei, meu Deus, eu não acredito, sabe? Funcionou. Então, hoje o meu desejo é realmente que a semente se espalhe. Porque acho que, como eu disse, os pilares eles já foram todos preenchidos. E não foi fácil. Foi um caminho bem desafiador, mas que valeu a pena. E tendo essa ratificação, esse fomento nacional, o nosso Brasil é muito grande, é muito diverso, é muito diferente, né? São muito diferentes os estados. Então, tendo esse fomento nacional, é como se fosse uma lupa, né? Um binóculo que está auxiliando. Opa, lá no sul do Brasil está acontecendo isso daqui. Lá no Nordeste, no Norte, no Sudeste, eles também vão poder usar, porque tem um ponto focal nacional que está mostrando isso. Porque senão, às vezes, acaba que a gente nem fica sabendo, né? Tem muita coisa aí boa Brasil afora que, por vezes, a gente acaba não ficando sabendo, assim. Com certeza. O nosso tempo está acabando e esse é realmente um programa muito especial que vale a pena você conferir. Eu gostaria, Bruna, que você deixasse os contatos para quem quiser conhecer o Reabilitacão. Eu sei que vocês são super ativos nas redes sociais. Fica à vontade para repassar os contatos. Então, nosso Instagram oficial é Reabilitacão SC. Lá a gente faz todas as publicações e o que eu mais peço é o fomento na divulgação dos animais que estão para adoção. A gente acaba postando lá, né, e todas as informações pertinentes, enfim. Então, quanto mais longe, né, a fotinho, o videozinho daquele animal chegar, mais chances a gente vai ter de mudar a vida daquele serzinho que já sofreu demais, né? E não é à toa que os cães têm o título de melhor amigo do homem. A gente percebe que isso realmente faz sentido, né? Com certeza, com certeza. E pra gente encerrar oficialmente, uma dica para quem tem o sonho de fazer um projeto social com essa potência transformadora, o que você diria pra gente fechar? Resiliência. Resiliência, ter muita força, não desistir daquilo que sente como missão no coração. Sem dúvida, acho que é isso mesmo. E agradecer a oportunidade, né, de vocês estar aqui. Para mim é uma grande honra. Para nós é uma grande honra poder conhecer esse projeto e vamos continuar divulgando também. Estamos planejando aí uma reportagem para a Univale TV, creio que dará certo. E eu quero só te agradecer pela presença, sucesso e sempre continue com esse brilho nos olhos para falar dos programas que você está envolvida. Sem dúvida é muito inspirador. Obrigada. Muito, muito obrigada. E é isso, nosso Ciência ao Ponto de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e nos encontramos na semana que vem. Até lá.